Resumo: inteligência emocional. Daniel Goleman: como dominar suas emoções e ter sucesso na vida. Imagine uma pessoa com um QI altíssimo, alguém capaz de resolver cálculos complexos, entender teorias difíceis e falar com precisão quase perfeita, mas que perde o controle com facilidade, destrói relacionamentos e toma decisões impulsivas que arruinam tudo o que construiu. Daniel Goleman revelou que essa pessoa pode ser intelectualmente brilhante, mas emocionalmente analfabeta, e é exatamente isso que separa quem apenas sonha de quem realmente vence na vida. O autor afirma que o QI não é o principal fator que define o sucesso, e sim a capacidade de lidar com as próprias emoções e entender as emoções dos outros. Essa é a essência da inteligência emocional. Um conjunto de habilidades que determinam o modo como enfrentamos desafios, reagimos a conflitos e criamos conexões reais. A inteligência emocional é formada por 5 pilares fundamentais: autoconsciência, controle emocional, automotivação, empatia e habilidades sociais. O primeiro, a autoconsciência, é a base de tudo. Saber o que sentimos e por que sentimos nos torna mais conscientes das decisões que tomamos, pois quando reconhecemos nossas emoções no momento em que surgem, ganhamos poder sobre elas. Sem autoconsciência, as emoções dominam o raciocínio, e é nesse instante que as pessoas agem sem pensar. Dizem o que não queriam ou tomam decisões das quais se arrependem. O segundo pilar é o controle emocional, a habilidade de gerenciar os próprios sentimentos mesmo em meio à pressão. Goleman mostra que quem domina essa habilidade consegue se recuperar rapidamente de perdas, frustrações ou rejeições, porque entende que as emoções são passageiras. Quando você aprende a respirar fundo antes de reagir, o cérebro tem tempo para reduzir a intensidade da raiva, e o corpo sai do estado de alerta para um estado de calma. Em vez de se deixar levar pelo impulso, você assume o comando. Essa é uma das maiores diferenças entre pessoas comuns e líderes de verdade. A automotivação é o terceiro pilar e representa a energia interior que mantém o foco em metas, mesmo quando tudo parece desabar. Pessoas emocionalmente inteligentes não dependem apenas de recompensas externas. Elas têm uma chama interna que as impulsiona a continuar. Elas sabem que o caminho até o sucesso é cheio de obstáculos, mas também sabem que cada obstáculo superado aumenta sua força e confiança. Essa automotivação é o que separa quem desiste cedo de quem alcança resultados extraordinários. O quarto pilar é a empatia, a capacidade de reconhecer e compreender as emoções das outras pessoas. Ela é o que transforma a comunicação em conexão. Quando você sente o que o outro sente, sua presença se torna terapêutica, porque você deixa de reagir apenas ao que vê e começa a responder ao que o outro realmente vive. Pessoas empáticas se destacam em qualquer ambiente, porque são percebidas como líderes naturais, professores inspiradores, vendedores confiáveis e companheiros que escutam de verdade. O quinto pilar são as habilidades sociais, o conjunto de competências que permite navegar com leveza pelas interações humanas. Isso inclui a forma como lidamos com críticas, conflitos, elogios e feedbacks. Goleman explica que saber criticar da forma certa é uma arte. Uma crítica feita com empatia, que aponta um problema mas oferece um caminho para melhorar, motiva e fortalece a relação. Já uma crítica ríspida, carregada de raiva, destrói a confiança e paralisa o crescimento. A diferença não está apenas nas palavras, mas na intenção com que são ditas. Um dos conceitos mais poderosos do livro é o da contaminação emocional. A ideia de que as emoções se espalham como um vírus. Se uma pessoa entra em uma sala de mau humor, logo o clima pesa. Mas se alguém entra sorrindo e cheio de energia, todos se elevam. Isso explica por que líderes inspiradores como Tony Robbins conseguem mudar o estado emocional de milhares de pessoas apenas com a força da sua presença. O corpo fala, a energia vibra e o público sente. A inteligência emocional é, portanto, a habilidade de conduzir não apenas as próprias emoções, mas também a emoção coletiva. Outro ponto essencial é o controle da raiva e da tristeza. Goleman descreve que desabafar, gritar ou explodir não alivia de fato, apenas prolonga a raiva, porque reforça o circuito emocional negativo do cérebro. O verdadeiro autocontrole nasce quando respiramos fundo, recuamos e escolhemos uma resposta mais inteligente. O mesmo vale para a tristeza. Ficar remoendo o problema a aprofunda ainda mais, enquanto mudar o foco e se engajar em algo positivo ajuda a reequilibrar o estado emocional. Um simples ato de empatia ou uma caminhada ao ar livre podem transformar completamente o humor. Quando entendemos isso, percebemos que a inteligência emocional é a ponte entre o pensamento e a ação.
Ela define não apenas o que sentimos, mas também o que fazemos com o que sentimos. É ela que nos permite transformar frustração em aprendizado, raiva em assertividade, tristeza em reflexão e medo em coragem. Pessoas com alto QI emocional são mais estáveis, criam laços mais profundos e são capazes de enfrentar desafios sem perder o controle interno. A verdadeira inteligência não está em saber mais, mas em sentir melhor. Está em dominar o próprio mundo interior antes de tentar controlar o mundo exterior. Como diz Goleman, saber o que sentimos no momento em que sentimos é o início da sabedoria. A inteligência emocional é a bússola silenciosa que orienta todas as nossas decisões, relacionamentos e conquistas. No fim, o sucesso não pertence ao mais inteligente, mas ao mais equilibrado, ao que transforma emoção em sabedoria e impulso em propósito. Muitas pessoas acreditam que o sucesso vem apenas do esforço racional, da inteligência lógica e da disciplina rígida, mas a ciência mostra que a mente emocional tem um poder muito maior sobre o comportamento humano do que imaginamos. A emoção é o que move todas as decisões, mesmo aquelas que parecem puramente racionais. É por isso que pessoas brilhantes às vezes tomam atitudes destrutivas e impulsivas, enquanto outras, aparentemente comuns, alcançam níveis extraordinários de sucesso e influência. O segredo está em como elas se relacionam com o próprio mundo interior. Daniel Goleman explica que o cérebro humano é dividido entre duas forças principais, o racional e o emocional. O racional é lógico, analítico e lento, enquanto o emocional é instintivo, rápido e poderoso. Quando o cérebro emocional assume o controle, ele pode fazer com que reajamos antes mesmo de pensar. Esse mecanismo era essencial na pré-história, quando precisávamos reagir rapidamente a perigos físicos. Mas no mundo moderno, essa mesma resposta pode se tornar destrutiva. Um e-mail mal interpretado, uma discussão repentina ou uma crítica recebida de forma errada podem acionar o cérebro emocional e provocar reações exageradas. Por isso, o verdadeiro domínio está em equilibrar as duas partes. A emoção deve ser sentida, mas guiada pela razão. A razão deve ser usada, mas iluminada pela emoção. Quando a emoção domina totalmente, o caos se instala. Quando a razão ignora a emoção, nasce o vazio. O equilíbrio entre ambas é o ponto de poder da inteligência emocional, e alcançar esse ponto exige consciência, paciência e prática. Goleman descreve um fenômeno chamado sequestro emocional, quando o cérebro límbico reage tão rapidamente que a parte racional é temporariamente desligada. É o momento em que alguém diz ou faz algo e, segundos depois, se arrepende profundamente. Todos já viveram isso em algum grau. O segredo está em reconhecer os sinais antes que o sequestro aconteça. Quando o corpo esquenta, o coração acelera e a respiração encurta, é um alerta de que a emoção está prestes a tomar o controle. Respirar profundamente, mudar o foco e pausar por alguns segundos é suficiente para permitir que o cérebro racional volte a atuar. Essa simples habilidade pode salvar carreiras, relacionamentos e decisões importantes. Outro conceito essencial no livro é o de automotivação, o poder de manter-se focado em objetivos mesmo diante de obstáculos e fracassos. Pessoas emocionalmente inteligentes não esperam o momento perfeito para agir, elas criam um momento. Elas transformam cada queda em aprendizado e cada dor em combustível. Em vez de buscar recompensas imediatas, elas compreendem o valor do progresso constante. O que diferencia alguém que alcança o sucesso de quem fica pelo caminho não é o talento, é a capacidade de manter-se emocionalmente estável quando tudo parece dar errado. Goleman também ensina que a empatia não é apenas compreender o outro, mas sentir com o outro. A empatia profunda nos torna conscientes do impacto que causamos nas pessoas ao redor. Um líder empático é aquele que percebe quando alguém está desmotivado antes que isso se transforme em um problema. Um amigo empático é aquele que sabe quando o silêncio do outro é um pedido de ajuda. Essa sensibilidade não é fraqueza, é força emocional refinada. As habilidades sociais, por sua vez, são o reflexo externo da inteligência emocional. Elas são o que transformam empatia em ação e compreensão em resultado. Saber ouvir, comunicar-se com clareza e inspirar confiança são características que ampliam a influência pessoal. Líderes com alta inteligência emocional não comandam pelo medo, mas pelo respeito e pela conexão. Eles despertam o melhor nas pessoas porque criam um ambiente emocionalmente seguro, onde o erro é aprendizado e o progresso é coletivo. Outro ponto fascinante que Goleman aborda é a contagiosidade das emoções. Nossas emoções são transmissíveis, mesmo sem palavras. A postura, o tom de voz e a expressão facial influenciam o humor de todos à nossa volta. É por isso que líderes e comunicadores têm um papel tão poderoso. Suas emoções definem o clima de um grupo inteiro.
Quando alguém transmite calma em meio ao caos, todos se estabilizam. Quando transmite entusiasmo, todos se motivam. Quando espalha pessimismo, todos se apagam. Aprender a gerenciar o próprio estado emocional é, portanto, uma forma indireta de liderar os outros. A inteligência emocional não se aprende de um dia para o outro, mas pode ser desenvolvida com prática constante. Tudo começa pela consciência. Observar as emoções como se estivéssemos assistindo a um filme interior nos permite entendê-las sem sermos dominados por elas. Depois vem o autocontrole, que é a arte de transformar impulso em escolha. Por fim, o domínio emocional surge quando conseguimos agir de forma coerente com nossos valores, mesmo sob forte pressão. Essa é a essência do verdadeiro equilíbrio emocional. Sentir profundamente, mas reagir com sabedoria. A jornada da inteligência emocional é um caminho de autodomínio e crescimento humano. Ela nos ensina que o sucesso não está em controlar o mundo ao redor, mas em controlar o mundo dentro de nós. Quanto mais dominamos nossas emoções, mais livres nos tornamos, porque deixamos de ser vítimas das circunstâncias e passamos a ser autores das nossas respostas. A cada escolha consciente, a cada vez que respiramos fundo antes de reagir, nos aproximamos do nosso melhor eu. A verdadeira força de uma pessoa não está em quantos problemas ela evita, mas em como ela reage quando eles surgem. A inteligência emocional é o que determina se uma situação difícil vai se transformar em crescimento ou em ruína. Daniel Goleman mostra que pessoas emocionalmente inteligentes não são aquelas que nunca sentem raiva, medo ou tristeza, mas sim as que sabem compreender essas emoções, extrair delas uma lição e seguir em frente mais fortes. Esse é o ponto em que a teoria se transforma em prática, onde o controle emocional se torna um instrumento de autodomínio e evolução pessoal. Uma das lições mais poderosas do livro é que expressar raiva de forma explosiva não alivia o sofrimento, mas o amplia. Quando alguém descarrega a própria raiva em outra pessoa, o cérebro emocional intensifica a sensação, prolongando o estado de irritação. O alívio momentâneo é seguido por culpa, remorso e esgotamento. O caminho mais inteligente é o oposto. Aprender a reconhecer o gatilho da raiva, respirar, recuar e reinterpretar a situação. Goleman mostra que esse processo ativa regiões do cérebro responsáveis pela autoconsciência e reduz a dominância do sistema límbico. O resultado é um estado de equilíbrio e clareza mental, no qual a pessoa ainda sente, mas não é escrava do sentimento. A mesma lógica se aplica à tristeza. Permanecer preso a pensamentos negativos reforça o circuito neural da dor emocional, tornando-a mais persistente. A solução não está em negar o que se sente, mas em mudar o foco da atenção. Engajar-se em uma atividade física, criativa ou social ajuda o cérebro a quebrar o ciclo da ruminação e retomar o equilíbrio. Pequenas ações, como caminhar ao ar livre, ouvir música positiva ou ajudar alguém, são suficientes para reprogramar o estado emocional. Quando o corpo se move, a mente acompanha. Outro ponto central de Goleman é a empatia ativa, que vai além de apenas compreender o outro. Ela é a disposição de sentir o que o outro sente e agir para melhorar o seu estado. É o que acontece quando um líder percebe a angústia de sua equipe e muda o tom da conversa, ou quando um amigo oferece apoio silencioso no momento certo. A empatia verdadeira é o elo invisível que une as pessoas e cria um ambiente de confiança. Ela é o combustível das relações duradouras e das conexões humanas autênticas. O autor também destaca o poder da crítica construtiva como ferramenta de crescimento. Criticar sem empatia destrói, mas criticar com empatia edifica. A forma como uma mensagem é transmitida pode transformar um erro em uma oportunidade de aprendizado. Dizer, você está errado, fecha portas, enquanto dizer, há uma forma melhor de fazer isso, abre caminhos. A inteligência emocional se manifesta em cada palavra escolhida, em cada tom de voz e em cada silêncio respeitoso. É o equilíbrio entre firmeza e compaixão que torna uma pessoa realmente influente. Outro conceito marcante é a contaminação emocional. As emoções se espalham como ondas. Uma pessoa calma em meio ao caos pode mudar o clima de toda uma sala. Da mesma forma, um indivíduo irritado pode transformar um ambiente harmonioso em um campo de tensão. Goleman mostra que líderes emocionalmente inteligentes são conscientes desse poder invisível e o utilizam com responsabilidade. Eles mantêm a serenidade para que os outros encontrem segurança e motivação. Essa é a liderança que inspira não apenas pela autoridade, mas pela presença. A inteligência emocional é, portanto, o alicerce de todas as outras formas de inteligência. Ela é o que sustenta a sabedoria prática, o autocontrole e o discernimento. Uma pessoa pode ser tecnicamente brilhante, mas se não souber lidar com as próprias emoções, fracassará em momentos críticos. O inverso também é verdadeiro.
Alguém comum, mas emocionalmente estável, pode se destacar e alcançar resultados extraordinários. O segredo está na capacidade de transformar emoção em ação inteligente. No coração do ensinamento de Goleman está uma verdade simples e profunda. As emoções são mensageiras, não inimigas. Elas nos mostram o que valorizamos, o que tememos, o que desejamos. Ignorá-las é desperdiçar o mapa que guia nossas escolhas mais autênticas. O desafio não é eliminar as emoções, mas aprender a dançar com elas. A reconhecer quando conduzir e quando seguir. O autocontrole não é repressão, é domínio. É a capacidade de escolher a resposta certa quando o impulso grita por reação. No fim, o que realmente diferencia as pessoas bem-sucedidas não é o QI, nem a sorte, nem o talento, mas a qualidade das suas emoções. Quem entende o próprio mundo interior aprende a compreender o mundo exterior. Quem domina as próprias emoções domina o próprio destino. A inteligência emocional é o poder silencioso que transforma falhas em sabedoria, conflitos em crescimento e dor em força. Por isso, Goleman conclui que o verdadeiro sucesso não é apenas conquistar metas externas, mas conquistar a si mesmo. A mente emocional é o espelho da alma, e quanto mais clara ela se torna, mais lúcida é a vida. Dominar as emoções é, em essência, a arte suprema de viver.